Na aula de hoje nós vamos falar sobre a escrita acadêmica, a produção de textos acadêmicos. E o nosso ponto de partida vai ser uma reflexão a respeito do público preferencial dos textos acadêmicos. Uma reflexão a respeito do público antes do ato da escrita, antes do ato da produção do texto, é de grande importância para orientar a escrita e orientar certas decisões que devemos tomar antes mesmo de começar a escrever. A primeira coisa que devemos registrar é que não é o tema que define o seu público, mas o gênero de escrita que define este público. Ou seja, o mesmo tema pode ser apresentado de diferentes maneiras para públicos diferentes. Os gêneros da escrita acadêmica, os gêneros da escrita acadêmica são variados e estes diferentes gêneros também têm públicos diferentes. É diferente o público de um ensaio que vocês podem escrever no final do semestre para fins de avaliação em uma disciplina, de um artigo científico, uma dissertação, uma tese, um texto de divulgação científica que será publicado em um veículo de grande circulação, ou mesmo o roteiro para um vídeo YouTube que vocês, ou por meio do qual vocês pretendem divulgar para um público mais amplo os resultados da pesquisa. Enfim, o tema pode ser o mesmo, mas os gêneros são diferentes e isto faz com que os públicos também o sejam. De todo modo, é importante termos em mente que, na maioria dos casos, o público de textos acadêmicos é formado por acadêmicos e acadêmicas. E isto, ao contrário do que o senso comum pode imaginar, isto não é ruim em si. Por quê? Bem, em primeiro lugar, porque estes textos acadêmicos muitas vezes são o resultado de pesquisas científicas. É o caso, por exemplo, dos artigos que encaminhamos para revistas acadêmicas, das monografias, de conclusão de curso, das teses, das dissertações, até mesmo dos livros que porventura possamos escrever. E estes materiais escritos, estes textos, devem ser submetidos à crítica rigorosa de uma comunidade acadêmica, de uma comunidade científica para serem validados. Ou seja, o que valida um texto acadêmico é a possibilidade dele ser submetido a testes por uma comunidade científica e dele passar por estes testes. É isto que permite falar da relevância de uma pesquisa ou da relevância de um artigo ou de um livro acadêmico, a qual depois pode ser medida, por exemplo, por diferentes métricas, uma das quais é o número de citações que este artigo, esta tese, esta dissertação, este livro recebeu ou receberá ao longo dos anos. Bem, isto não implica que não possamos apresentar as nossas ideias ou os resultados de nossas pesquisas para públicos mais amplos. E isto também é parte daquilo que poderíamos chamar de uma função democrática da escrita. Mas o gênero que nós vamos mobilizar, neste caso, é
diferente do gênero da escrita acadêmica que mobilizamos em uma dissertação ou em uma tese, ou mesmo em um artigo científico. E não é o alcance público, o alcance deste texto ou destas ideias no grande público que deve servir como medida da relevância daquilo que produzimos. Em primeiro lugar, esta medida da relevância é um resultado de uma avaliação por pares. É o resultado de uma avaliação por acadêmicos. Talvez isto soe estranho para estudantes da área de ciências humanas, mas nos desloquemos um pouquinho da nossa área e imaginemos Einstein publicando os seus 3 artigos no Anno Mirabilis de 1905. Artigos de grande complexidade, com uma densa linguagem matemática que evidentemente não era acessível a um grande público. E isto não tornou a pesquisa de Einstein menos importante ou menos relevante. E estes 3 artigos estão provavelmente entre os artigos mais citados da história da ciência contemporânea. Se nós queremos aumentar a eficácia do nosso texto, ou seja, se queremos que ele comunique de maneira adequada aquilo que nós queremos dizer, nós devemos levar em consideração as expectativas do público real, não do público imaginário, do público real deste texto. Ou seja, das pessoas que lerão este texto e, em primeiro lugar, das pessoas que lerão primeiro este texto. No caso dos artigos, os pareceristas, no caso de tese de dissertações, os orientadores, as orientadoras, os membros, as pessoas que constituem a banca de avaliação. Este público tem expectativas com relação ao texto e expectativas que devemos procurar atender. Uma destas expectativas diz respeito ao uso da norma culta. E sobre isto, um rápido parênteses. Evidentemente que podemos ser críticos ao uso da norma culta, e em particular ao uso da norma culta como sinal de distinção social. Mas nós devemos distinguir a crítica que podemos fazer à norma culta dos usos que podemos e devemos fazer desta norma culta. E aqui um pouco de atenção ao nosso público é importante. A expectativa do público, deste público leitor, e em primeiro lugar, aqueles primeiros leitores, repito novamente, é de que sejamos capazes de mobilizar de maneira competente a norma culta. E aqui nós estamos falando de pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de ciências sociais, de filosofia e de história que estão produzindo textos. Ou seja, de pessoas que receberam já um treinamento nesta norma culta. E por isto, a expectativa do público, ela não é desproposital. Aqui, o uso da norma culta não é sinal de distinção. O uso da norma culta é um instrumento que tem por objetivo aumentar a eficácia do texto, ou seja, comunicar as nossas ideias de uma maneira mais eficaz e que seja rapidamente compreensível, né, pelo público leitor e por aquelas primeiras leitoras de nosso texto. Bem,
Uma vez tendo falado a respeito deste público, nós podemos começar a nossa conversa sobre o tema propriamente dito, a escrita do texto acadêmico. E aqui eu gostaria de propor que pensemos a escrita como um processo. Ou seja, que dilatemos, né, o ato de escrever no tempo, que espalhemos este ato de escrever pelo tempo. Eu sempre cito para os meus alunos uma ideia, uma frase que eu ouvi Saramago dizer no lançamento do livro Terra, há vários anos atrás, juntamente com Chico Buarque e Sebastião Salgado. Quando perguntaram a José Saramago como ele escrevia, ele disse simplesmente que escrevia apenas uma página por dia. O repórter questionou se isto não era pouco, e ele disse, mas no fim do ano eu tenho 365 páginas. Espalhar a escrita ao longo do tempo e tornar a atividade de escrever regular e metódica, ou seja, algo que é parte da nossa rotina de pesquisa, né, é fundamental e ajuda a evitar enormemente as angústias dos prazos. É claro que nem sempre podemos fazer isto. Pesquisadores em estágios mais avançados de suas carreiras raramente podem fazer isto, porque estão sempre premidos pelos prazos e porque escrevem várias coisas ao mesmo tempo, porque as demandas são múltiplas. São vários congressos que participamos todo ano, são vários artigos que encaminhamos para publicação, nós temos o deadline dos congressos, temos o deadline das revistas, enfim, e isto não nos permite, muitas vezes, este caminho metódico e regular da escrita diária. Faz com que condensemos a escrita em períodos menores de tempo. Mas jovens pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de graduação têm melhores condições de programar, organizar o seu tempo, pelo menos na escala dos semestres, e gerenciar de modo mais apropriado esta atividade de escrita. Howard Becker, neste maravilhoso livro que é Truques da Escrita, cuja leitura eu indiquei, nos coloca uma questão importante que nos leva a distinguir certas práticas de escrita de alunos de graduação e alunas de pós-graduação. Geralmente, a escrita em cursos de graduação é uma atividade que tem por objetivo uma avaliação ao final do semestre. Existem outras situações, mas esta é a situação predominante. É dada uma bibliografia aos estudantes no início do semestre e ao final, né, dos 4 meses letivos, este estudante deve entregar um trabalho. E muito embora o estudante possa escolher o tema do seu trabalho logo no início do semestre, o fato de que ele vai conhecendo a bibliografia gradualmente ao longo do semestre geralmente empurra esta decisão para o final. Uma vez escolhido o tema, ou os temas, porque há um número maior de disciplinas, 4, 5, às vezes trabalhos no final, para o final do semestre, este estudante construirá mentalmente um argumento
a partir das leituras que já fez e no último mês ou nas últimas semanas, antes de entregar o trabalho, sentará na frente do seu computador e redigirá o texto todo de uma vez, concentrando o trabalho da redação no tempo de uma maneira muito grande, ou seja, um trabalho muito concentrado. É claro que isto provoca situações de angústia, é aquela estafa de final de semestre que todo estudante de graduação conhece. Na pós-graduação é diferente. Por quê? Muito embora nos semestres iniciais existam estes trabalhos de conclusão, eles são em menor número, porque o número das disciplinas de pós-graduação é menor. E também uma diferença importante é que muitas vezes há atividades ao longo do semestre de discussão dos esboços dos trabalhos que estão sendo produzidos. Mesmo em situações nas quais o estudante está escrevendo não um trabalho de final de semestre, mas uma tese ou uma dissertação, esta estudante necessitará, em algumas disciplinas, muito provavelmente, expor o seu texto, ou pelo menos expô-lo em um grupo de pesquisa do qual faz parte. E isto cria uma situação nova para a qual muitas vezes os estudantes de pós-graduação não estão preparados. Que situação é esta? A necessidade de expor suas ideias publicamente, expor o seu texto. E isto é bastante fácil de perceber, gera um tipo de angústia, um tipo de sofrimento que é muito diferente do que aquele que nós identificamos entre estudantes de graduação. Os alunos de pós-graduação geralmente não são treinados ou treinados durante a sua graduação a escrever de uma maneira mais constante e regular, ou seja, de estender o processo da escrita. Eles não recebem um treinamento de escrita acadêmica apropriado. Em pouquíssimas universidades, pouquíssimos cursos de graduação existem disciplinas como esta que estamos tendo agora, e isto faz com que a aplicação daquelas técnicas de escrita concentradas no tempo, que eram próprias de graduandos e de graduandas, seja transposta para a pós-graduação com maus resultados. Bem, deixar para a última hora a escrita acadêmica não é aconselhável nem para pós-graduandos, pós-graduandas, nem para graduandos e graduandos. Os resultados são muito melhores quando nós estendemos esta atividade de escrita acadêmica no tempo. Então, o meu conselho mesmo para estudantes de graduação é: comecem muito antes do deadline o processo de escrita. E não pensem no texto que vocês produzirão como algo que deve ser o resultado de um esforço contínuo, mas no sentido de que não é interrompido e concentrado no tempo. Tentem tornar o processo de escrita mais descontínuo e mais espalhado no tempo. Comecem por um esboço, comecem por um rascunho. E este esboço, este rascunho, pode ser, em primeiro lugar, apenas o título, o qual deve indicar o tema daquilo sobre o qual vocês escreverão ao longo do semestre. Se puderem,
em uma estrutura de tópicos, assinalem os subtemas que vocês também desejam tratar naquele texto acadêmico. Acrescentem a bibliografia que consideram necessária para tal. E, se já tiverem algum argumento em mente, sumarizem em poucas linhas este argumento. Vocês terão ali um pequeno esboço com não mais do que 10 linhas. Mas é assim que começa um texto acadêmico. Ele começa com pequenos esboços, geralmente com um título e algumas ideias que vocês depois desenvolverão no ato da escrita. Bem, então, a primeira coisa para produzir bons textos acadêmicos é começar a escrever e não imaginar que este primeiro texto escrito será o último, a última versão daquilo que vocês escreverão. Pensem que escrever é, em primeiro lugar, reescrever. Ou seja, o resultado final, o texto que depois vocês, por exemplo, entregarão para avaliação em uma disciplina, é o resultado das várias reescrituras que vocês foram fazendo ao longo do semestre daquele texto inicial. Vocês vão dando corpo, vocês vão dando substância, vocês vão introduzindo os argumentos que querem desenvolver, ou que estão desenvolvendo no texto. E isto faz com que este texto cresça, ganhe densidade e, neste processo, também ganhe uma maior eficácia. Então, em primeiro lugar, escrever é reescrever. Em segundo lugar, escrever é revisar. Voltem ao texto quantas vezes for necessário. Não deixem a revisão para a versão final. Revisem constantemente o texto, porque revisar a escrita do texto é também revisar os seus argumentos. Ou seja, neste ato de revisão do texto, o que vocês podem fazer concomitantemente é melhorar aqueles argumentos que vocês anunciaram e inscreveram naquele texto. Agora, posso anunciar um princípio que eu considero muito importante da escrita acadêmica, que é o princípio da simplicidade. A dificuldade deve ser própria do tema, não da escrita. Evidentemente, temas complexos exigem argumentos mais complexos, e isto pode elevar a dificuldade da leitura para certas pessoas. Mas não deve ser um texto difícil de ler para um especialista, para uma especialista da área, ou mesmo para pessoas que partilham o mesmo campo de conhecimento. A simplicidade do texto é crucial para a sua efetividade. O texto pode ser complexo, ou seja, pode trazer argumentos complexos, mas nem por isso deve deixar de ser um texto simples. Em primeiro lugar, a simplicidade na escolha das palavras. Entre duas palavras, escolham sempre a mais simples. Entre duas palavras simples, escolham sempre a mais curta. Não tentem impressionar o leitor, a leitora, com o vocabulário. Tente impressioná-los com as suas ideias.
E para isto é importante aumentar a eficácia do texto, e para aumentar a eficácia do texto é necessário que este seja simples, ou seja, que tenha uma economia interna que facilite a sua leitura. A simplicidade também deve ser um atributo da estrutura do texto, ser do encadeamento dos argumentos que imobilizamos para validar as nossas hipóteses, ou seja, para defender as nossas ideias, para defender as nossas teses. E aqui eu recomendo, principalmente para quem está iniciando a escrever, fazer com que a ordem da exposição seja igual à ordem de encadeamento lógico-conceitual. Ou seja, eu recomendo uma certa linearidade do texto. À medida em que vocês ganharem confiança, à medida que vocês dominarem a prática da escrita acadêmica, vocês podem trabalhar de maneira diferente a organização deste texto para aumentar o seu impacto com recursos retóricos ou estilísticos apropriados. Mas enquanto não tem ainda esta desenvoltura, um pouco de previsibilidade é recomendado. E quanto mais simples a estrutura, mais fácil para vocês será para vocês construírem o argumento e expô-lo de maneira eficaz. Aqui eu gostaria de falar sobre dois temas sobre os quais estudantes sempre perguntam. O primeiro diz respeito ao sujeito do texto. Isto varia de acordo com as disciplinas. Por exemplo, na disciplina de antropologia, na qual o etnógrafo não pode ser retirado do ambiente no qual o objeto da pesquisa se encontra, o uso da primeira pessoa do singular pode ser muito conveniente justamente para apontar a presença do etnógrafo neste ambiente, mas também para destacar que esta prática etnográfica pode, evidentemente, interferir de alguma maneira, né, naquilo que está sendo registrado por meio da etnografia. Então é bastante frequente antropólogos utilizarem a primeira pessoa do singular. Isto é menos frequente entre historiadores, que têm o seu objeto no passado, entre cientistas políticos, cientistas políticas, ou em algumas modalidades da sociologia. Muito embora certas sociologias, como por exemplo uma sociologia fenomenológica, pode exigir evidenciar a presença do pesquisador, e aí o uso da primeira pessoa do singular pode ser apropriado. O que eu não gosto, a não ser que se trate de um texto escrito por várias pessoas, é do uso do plural majestático, ou seja, a primeira pessoa do plural, o nós. É muito comum isto em teses e dissertações. Mas, num certo sentido, este plural majestático ele engana o leitor. Ele faz supor que existe mais de um pesquisador, né? Mais de uma pesquisadora, mais de um autor, mais de uma autora, quando na verdade se trata de uma pessoa. Então, eu costumo evitar o uso da primeira pessoa do plural e, nestes outros casos, adoto a terceira pessoa do singular, ou seja, coloco a própria atividade de pesquisa como sujeito da narrativa. Isto, como eu disse, é mais frequente e mais comum em certas
disciplinas do que em outras. Mas o que é verdadeiramente importante é vocês fazerem uma reflexão preliminar a respeito do sujeito da escrita e se manterem fiéis a esta decisão, ou seja, não alterar o sujeito, né, do texto, né, ao longo da redação. Então, quanto aos sujeitos do texto, é a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação diz respeito aos tempos verbais utilizados. Aqui, isto, de novo, varia muito de acordo com as disciplinas e o tipo de enfoque que estamos adotando. Por exemplo, para tomar uma famosa afirmação de Hobbes, nós podemos escrever: para Hobbes, liberdade é a ausência de oposição, a ausência de impedimentos externos. A liberdade é. E quando nós colocamos uma frase de Hobbes, um autor do século XVII, no presente, evidentemente estamos tomando uma decisão. Em primeiro lugar, dizemos o que a liberdade era para Hobbes, quando ele escreveu este texto, mas estamos dizendo também que esta afirmação de Hobbes pode ter validade no nosso tempo, no nosso presente. Se nós tratássemos o Leviatã de Hobbes não como um texto de filosofia, mas como um texto de história do pensamento político, pode ser conveniente jogar, né, esta afirmação para o pretérito. E neste caso nós diríamos: para Hobbes, a liberdade era a ausência de impedimentos, a ausência de oposição. Por último, nós podemos considerar prudente dizer o que a liberdade é ou era para Hobbes, mas ao mesmo tempo tomarmos distância desta afirmação de Hobbes, ou seja, ela é de Hobbes, mas não necessariamente é nossa, ou seja, não necessariamente nós concordamos com esta afirmação. E nestes casos pode ser conveniente utilizar o futuro do pretérito. A liberdade para Hobbes seria a ausência de impedimentos, a ausência de oposição. De novo, o importante é manter uma coerência nos tempos verbais utilizados. E quando oscilamos nos tempos verbais, sermos conscientes das razões que nos levam a oscilar nestes tempos verbais. E com isto encerro a nossa aula de hoje, retomando algumas ideias principais. Primeiro, uma reflexão a respeito do público do texto é crucial para definirmos certas estratégias de argumentação, de exposição de nossas ideias. Segundo, prolongar o ato da escrita no tempo, estendê-lo, espalhá-lo, começar por um título, um pequeno esboço e gradativamente ir trabalhando à medida em que nossa investigação e nossa reflexão progride até chegarmos a um texto mais ou menos final, que ainda assim será um texto que submeteremos para revisão, é uma prática que pode melhorar muito o resultado final, ser o texto que vamos submeter à avaliação do seu
público. Terceiro lugar, a simplicidade como princípio a ser seguido. A simplicidade das palavras, a simplicidade dos argumentos. Isto implica também em definir previamente, refletir a respeito de certas estratégias de exposição, por exemplo, a definição do sujeito, né, e a definição dos tempos verbais que nós vamos utilizar ao longo deste texto. Refletir a respeito da prática, da atividade de escrita, retirar-lhe o seu caráter automático, tirar ela da pressa do prazo final é crucial para produzirmos bons textos acadêmicos.